Curso de Respiração Yogi, a Respiração Consciente, módulo 2. Nesse módulo nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do sistema respiratório, para que possamos entender um pouco mais qual a importância da respiração correta. Na aula passada nós falamos sobre as funções dos pulmões, várias partes dos pulmões que foram estudadas, e agora, para fechar esse quadro sobre o sistema respiratório e suas funções, vamos ver um pouquinho mais. Nós vivemos imersos num grande oceano de ar, isso todo mundo sabe, porque sem o ar é impossível a nossa sobrevivência, a não ser que nós utilizemos o ar superficial, né? Então, como nós vivemos imersos nesse oceano de ar, que é composto principalmente do oxigênio, O2, e o nitrogênio, N2, a ação de respirar é a forma como interagimos mais profundamente com ele. É a forma pela qual nós trocamos de forma contínua materiais com o nosso meio externo. Então, nós trocamos os gases oxigênio pelo carbônico. E por que nós precisamos respirar? Para que as nossas células recebam o oxigênio do ar e doem a ele o gás carbônico produzido por elas. Mas então, por que as células precisam do oxigênio? Na presença do oxigênio, elas oxidam as moléculas de açúcares e liberam a energia que estava dentro dos açúcares. Com essa energia é feita qualquer tipo de trabalho no nosso corpo. O processo é muito semelhante à combustão, ou seja, a queima e a oxidação da gasolina pelo álcool nos veículos, porque quando eles são queimados, né, a gasolina ou o álcool no carro, eles geram a energia para que o carro possa se movimentar. Como surge, então, o gás carbônico dentro das nossas células? Ela surge da combustão dos açúcares em presença de oxigênio. Então, esse gás deve ser eliminado por causa da sua toxicidade. E qual é o caminho desses gases dentro do nosso corpo até chegar às células? Há necessidades de dois sistemas que trabalham para o deslocamento desses gases. O primeiro é o sistema respiratório, que troca os gases entre o nosso corpo e o ar. O segundo é o sangue, do sistema circulatório, que carrega os gases dos pulmões para as células e vice-versa. Então, o sistema respiratório é constituído de dois pulmões e por vários órgãos, que nós vimos na aula passada, que conduzem o ar para dentro e para fora dos sacos pulmonares. E nós vimos quais são eles, né? Mas vamos repetir novamente para podermos seguir essa sequência na hora de praticarmos as respirações. Nós vimos então que ele é formado das fossas nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Respirar é o ato involuntário, né? Nós inspiramos e respiramos automaticamente. E esse ritmo varia em função de uma maior ou menor necessidade de oxigênio e do nosso estado emocional. Na inspiração, o ar entra em nossos pulmões, que é vindo do lado externo, né? Nós recebemos de fora. E ele está relacionado com a capacidade de absorver a vida. O quanto nós inspiramos se relaciona com isso, com o tanto que nós absorvemos de vida. E já a expiração, na expiração, nós damos o gás carbônico por nós, que é produzido por nós, então nós doamos ao externo. Então, ao expirarmos, nos relacionamos com o ato de expor, de deixar fluir o nosso interior. Então, a respiração refere-se ao processo de troca e está diretamente ligada à recepção e à entrega, ou seja, ao ato de dar e de receber. Então, isso tudo tem a ver com o contato e o relacionamento.
E a grande importância da respiração é que ela impede de nos isolarmos, de nos encerrarmos em nós mesmos como seres humanos, porque nós gostamos de nos isolarmos às vezes, mas em nosso ego, né? E a respiração nos obriga a manter esse vínculo com o externo. Então isso impede que nós nos tornemos as fronteiras do nosso eu intransponíveis. Não há como, né, nós deixarmos de nos conectar com o externo, já que a respiração é um ato inconsciente nosso, é natural. As dificuldades respiratórias, na maioria das vezes, são causadas principalmente pelo medo. Como, por exemplo, o medo de dar o primeiro passo rumo à liberdade, à independência. Né? Isso ocorre muito quando as pessoas vão saindo da fase da adolescência, entrando na fase adulta, então eles têm muito medo do que vão encontrar pela frente, de qual curso vai fazer na faculdade, se eles vão conseguir manter um emprego, se eles vão ganhar bem, se eles vão conseguir encontrar a pessoa que vai ser o seu parceiro pela vida, se eles vão conseguir ser bons pais, enfim, são medos naturais na vida do ser humano, que se não for muito bem trabalhado, vão se transformando cada vez mais em medos mais profundos e podem levar a outros problemas maiores. O medo de receber um não do desconhecido. Quantas e quantas pessoas deixam de realizar os seus projetos ou fazer alguma coisa simplesmente porque tem medo de pedir ou mesmo doar e receber um não. Então, isso causa uma certa dificuldade no respirar. Outros têm a dificuldade de se expor. Às vezes ele tem um talento fantástico, mas ele tem medo de se expor. Ele não quer se expor por medo, por vergonha, por timidez. São inúmeros os fatores, né, que levam a pessoa a ter essas dificuldades. E também o outro é a recusa em absorver a vida plenamente. Muitas pessoas se enquadram nesse aspecto, o medo de viver plenamente. Então eles acabam se isolando, criando as tensões, a ansiedade, o medo, a depressão, as fobias. E nós sabemos, né, quão é difícil para as pessoas, aqueles que são terapeutas e trabalham nessa área, como é difícil para uma pessoa que vive nessa condição, né, com medo da vida, com medo das pessoas e o que é pior, medo de si mesmo, porque não tem o autoconhecimento. Mas vamos falar um pouquinho sobre as fossas nasais. Respirar pela boca faz as vias respiratórias se ressecarem e se resfriarem, tornando as fossas nasais mais suscetíveis às infecções e às inflamações. Então, isso faz com que os pulmões sofram mais. Então, os que têm filhos pequenos devem estar o tempo todo policiando os seus filhos para que eles não respirem pela boca. Porque quando nós inspiramos pelas narinas, que já são projetadas para isso, o ar chega aos pulmões no calor, na temperatura correta. Já pela boca, não. Além de estarmos inalando mais do que o necessário, bactérias, fungos e tanta a própria poluição. O ar, ele tem uma relação metafísica com as ideias a respeito das situações, com a maneira como nós pensamos sobre ela. Então, as fossas nasais também têm a sua função dentro da metafísica. Elas são o primeiro contato externo para o interno. Então, quando ocorre algum problema nessa área, é porque nós estamos nos sentindo agredidos com as coisas que aconteceram ou acontecem à nossa volta, ou até mesmo na sociedade. E coisas que nós não conseguimos absorver, ou até mesmo absorver essas novas ideias. Então, nós passamos a receber essas informações de forma negativa. E isso pode desencadear uma série de congestão nasal, ou seja, um conflito entre aquilo que pensamos com aquilo que recebemos. A maneira com que pensamos está relacionada com o ar que nós expelimos.
e as informações por meio do ar, né, com que nós inspiramos, está relacionado com a forma como que nós estamos absorvendo tudo isso. E uma forma de nós sabermos dessas coisas e trabalharmos para a potencialização da melhora disso é através do autoconhecimento. O autoconhecimento e o respeito à nossa capacidade interior é um fator primordial para o equilíbrio entre o interno e o externo. E isso favorece, então, uma boa relação com a vida através de uma respiração saudável, uma respiração consciente. E quando a pessoa ela tem um despreparo para lidar com essas ideias vindas do meio ambiente, obviamente ela vai ter problemas e complicações nas fossas nasais. E já que nós vimos lá no começo que essa região, né, as fossas nasais, está associada ao primeiro contato com as ideias com o nosso interior e o início do processo de filtragem. Por isso, nós devemos observar muito bem como as crianças estão inspirando e expirando e observar como que ela está lidando com as informações que ela está recebendo, com tudo que ela, com esse mundo vasto de coisas que se apresentam na frente dela o tempo todo. E aos poucos nós vamos conseguindo mudar essa situação para que ela se transforme num adulto consciente e não sofra tanto, né, com esses problemas de interiorização e as coisas externas. E não se tornem aí adultos tão vulneráveis aos problemas na sociedade, no trabalho, na escola, com o seu poder pessoal. Então, quando nós não trabalhamos muito bem com esse aspecto, o dar e o receber, vão surgindo vários problemas, né? E muitos desses problemas comuns associados à respiração alterada, né, ou à respiração incorreta, podem estar constantemente acontecendo gripes, resfriados. Tanto a gripe quanto o resfriado são processos infecciosos das vias respiratórias. Mas, observando isso através do aspecto metafísico, nós vimos que isso envolve, esses sintomas estão envolvidos na resposta que a pessoa tem com o interno e o externo. Ou seja, na verdade é uma confusão interior causada pelas diversas coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso pode ser tanto à nossa volta, como em nível mental, onde nós somos afetados com as ideias dos outros a respeito da situação. Novamente lembrando que as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de situação são as crianças, porque elas, não necessariamente nessa ordem, mas a maioria entende que os filhos, né, as crianças têm de obedecer 100% os pais, né, mesmo que os pais estejam errados, eles fazem com que a criança compreenda que eles estão certos. Então, nós devemos repensar muito bem na forma como nós estamos lidando com as nossas crianças. Porque, embora sejam crianças, mas têm pensamentos, sentimentos e são capazes de absorver a energia que nós emanamos através das nossas ideias. E quando incutimos isso na mente dos nossos filhos, das nossas crianças, principalmente aqueles que mantêm o contato com várias delas todos os dias, que são professores, instrutores, enfim. Então, quando isso acontece, né, os resfriados, gripes e resfriados, a pessoa ela é contagiada com o negativo das outras pessoas. E isso gera uma atmosfera de pessimismo e derrotismo, ou seja, é um estado onde é rechaçado por ela e não o que ela gostaria de ser e ter. Então, dentro do desespero e a falta de habilidade da pessoa em lidar com a situação, em dar uma viravolta nas coisas que acontecem ao lado dela, ou fechar os olhos, ou conseguir transmutar isso por si só, quando ela não consegue fazer isso, obviamente ela está completamente vulnerável aos pensamentos e às coisas dos outros, que é o externo, levando então a pessoa a contrair os vírus e as bactérias. E todos eles são então
contraídos através das fossas nasais, né, que é o primeiro contato com o externo. Outra situação que acontece é o nariz entupido. O nariz entupido demonstra que a pessoa está se recusando a receber as ideias dos outros. Isso por conta do despreparo, né, da pessoa para lidar com os pequenos desafios da vida, como nós vimos lá no comecinho. Então, através dos sintomas da gripe, nós podemos compreender melhor a condição interna da pessoa. Então, quando você encontrar uma pessoa que está gripada, nariz entupido, tente fazer ali, né, brevemente, algumas perguntas a respeito de como ela está lidando com a situação, se há algo em torno dela que ela não está gostando, se há pessoas perto dela que ela não está gostando dessas atitudes, enfim. Então, a gripe surge como uma expressão do nosso desejo de fuga, né? Então, ela está fugindo de algo que ela não consegue compreender, mas a resposta física através da gripe ou resfriado está o tempo todo sendo acionadas por esses mecanismos inconscientes. Então, tudo que você conseguir fazer para ajudar essa pessoa a sair desse estado de inconsciência será fantástico. Outra coisa que acontece muito são os espirros. Os espirros, eles se caracterizam pela nossa atitude defensiva, né? Então, é a expressão física da necessidade interna de resistir às ideias dos outros. As pessoas que sugerem, né, que seguram o espirro, elas possuem dificuldades ainda maiores ou bloqueios nessa atitude defensiva. Então, já perceberam, né, nós já vimos várias vezes as pessoas que espirram para dentro, né, ela tapa o nariz, tapa a boca e aquele espirro volta para dentro dela. Outros, né, acontece o espirro, talvez pela poeira ou por qualquer outra situação, ela espirra para fora, né, ela põe essas coisas para fora e tem a impressão de que saiu um monte de coisas de dentro dela. Isso é natural. Uma outra coisa muito comum que acontece com as pessoas é a rinite, que é a inflamação da mucosa nasal, que acontece pela presença de vírus, bactérias, coisas que provocam alergia, enfim. Mas dentro de um estudo mais aprofundado disso, metafisicamente, nós podemos dizer que essa pessoa ela está se sentindo agredida pela atmosfera que ela está vivendo. E isso vai provocando nela uma certa raiva, que vai se evidenciando, né, através da forma dela agir, principalmente de pensar. Então, essas perturbações ou instabilidades do ambiente no qual ela está vivendo vão lhe causando o medo, a insegurança e a relação com o futuro. E aí causa a rinite. É normal nas pessoas que são afetadas pela rinite, né, essa doença, se manterem isoladas ou não expressarem as suas emoções. E aí é fácil, né, saber o que está acontecendo porque elas apresentam tendências a se sentirem culpadas por tudo que acontece à sua volta, né? Para a gente compreendermos melhor isso, nós podemos tomar um exemplo de um casal que tem um filho, né, que vive em constante desentendimento. Sempre que é iminente uma separação entre o casal, né, que só não ocorre por causa do filho, sempre que eles falam isso, sempre que eles têm uma certa discussão, ao perceber essa atmosfera, a criança não aceita a situação e ela acaba ficando com raiva e se sentindo responsável pelos atritos, porque ela ouve, né? Olha, eu não me separo de você por causa de fulano. Ah, se não fosse o filho, ah, se não tivesse essa criança, ah, se nós não tivéssemos tido filho, ou a mãe, né, se eu não tivesse engravidado. Então, o filho que presencia toda essa situação, ele desenvolve a rinite. Tem um outro aspecto também que está ligado à rinite, que pode ser o fator financeiro, no qual a pessoa esteja vivendo, a família esteja vivenciando no momento. A forma como a criança aprende isso poderá deixá-la vulnerável à inflamação das cavidades nasais. Como, por exemplo, a criança pede uma coisa e o pai fala, eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar, você não pode comer isso.
ou aquilo, você não pode ter essa roupa, você não pode ter esse brinquedo. Então isso tudo vai gerando uma raiva na criança e ela vai se sentindo culpada e ela vai gerando a rinite. Então muito cuidado quando uma criança pedir alguma coisa e você deve explicá-la, explicar para ela a situação do momento, mas que na primeira melhora da situação ela vai ter aquilo que ela deseja. A criança é capaz de compreender isso perfeitamente e ela fica na expectativa, na espera, assim como todos nós adultos também, quando queremos algo, nós ficamos na expectativa de que mais hora, menos hora, nós vamos conseguir aquilo que desejamos. E aí, então, existem vários tipos de rinite, entre elas alergia aguda, crônica, enfim, várias outras situações. Existem muitas mesmo, que depois vocês vão poder observar e pesquisar um pouco mais, principalmente sobre a sinusite, que é uma profunda irritação com uma pessoa que está bem próxima, cuja a presença no convívio diário vai desencadeando essa manifestação, né, da sinusite. Então, quanto mais vocês puderem aprender e saber sobre as doenças que são causadas pela respiração alterada, mais vocês vão poder trabalhar com a respiração yoga consciente junto com as pessoas que estão com vocês, até para você mesmo, né? Poder se libertar de todas essas situações e trabalhar isso de uma forma mais consciente, se libertando da ansiedade, do medo e da profundidade que isso tudo leva, que é uma depressão, síndrome do pânico, fobias e etc. Então, a primeira respiração que está relacionada ao corrigir, né, a nossa respiração alterada é a respiração abdominal. Através da respiração abdominal, nós corrigimos essa respiração alterada. De que forma? Quando nós somos crianças, né, ou recém-nascidos e bebês, e até quando nós estamos no útero da nossa mãe, nós não respiramos errado, né? Nós não temos essa respiração alterada. Quando estamos no útero, nós não respiramos pelas fossas nasais, né? E quando nós nascemos, então, o primeiro contato com o nosso externo é a respiração, né? É abrir os pulmões. Por isso que tem que dar aquela respirada profunda e para poder os pulmões serem dilatados e nós começarmos esse processo fora do ventre, que é o contato com a respiração e expiração. E a respiração abdominal ou respiração diafragmática é a respiração que nós fazemos lá na fase intrauterina e que deveríamos continuar realizando essa respiração. E nós fazemos isso até certa idade, depois do nosso nascimento. É só observar um bebezinho, conforme eu já até expliquei na aula anterior, observarmos o bebezinho dormindo, nós vamos ver que ele faz todo esse processo respiratório, abdominal, diafragmático, torácico, né, de uma forma muito suave. Todo o seu corpo respira, não só as fossas nasais por onde entra o ar, mas todo o corpinho do bebê respira. Quando ele está dormindo, parece um paninho, né, de tão molinho que fica todo o seu corpo, porque todo o seu corpo respira. E através dessa respiração abdominal, nós entramos em contato com toda essa região do nosso abdômen, do nosso diafragma. E quando essa respiração é praticada, a respiração abdominal, nós eliminamos e trabalhamos as toxinas armazenadas no ventre, no baixo ventre e na região do abdômen, onde estão localizadas os intestinos e vários órgãos que trabalham a limpeza, né, do nosso corpo. E como nós vamos fazer essa respiração? Para muitas pessoas é um pouquinho mais difícil, porque essa respiração é um pouquinho complexa no início, mas depois, ao começar a praticá-la, você vai ver que é uma respiração natural, é muito fácil de ser realizada. Essa respiração, ela nos traz inúmeros benefícios.
que nós vamos ver mais adiante. Mas como que nós vamos realizar essa respiração? Então, todo o processo consiste nessas duas etapas: inspiração e retenção, expiração e retenção. Em yoga, nós chamamos esse sistema yoga de respiração da seguinte forma: elas obedecem 4 fases, né, que são essas aí apresentadas no terceiro slide, que é a inspiração e retenção, expiração e retenção. Isso são fases. E somado, né, são 4 fases importantíssimas para que você tenha um bom resultado e a respiração possa surtir efeito no seu organismo. A inspiração, o processo de inspirar, em yoga é o puraka. Processo de retenção com ar nos pulmões, os pulmões cheios, se chama kumbhaka. E a expiração, rechaka, e a retenção com os pulmões vazios se chama sunyaka. A respiração deve ser sempre nasal em todas as respirações, salvo algumas que são direcionadas pelo instrutor de yoga, que é a respiração pela boca, mas são raras as vezes em que nós inspiramos e expiramos pela boca. No nosso curso, nós não trataremos dessas respirações, porque são respirações muito mais profundas e como o curso é um curso de base, então nós não vamos adentrar nesses processos, a menos que você tenha por perto uma academia, um espaço, um estudo de yoga, no qual você possa praticar essa respiração de forma mais segura. Devido aos hábitos equivocados da respiração, nós não usamos a totalidade da capacidade pulmonar e, com isso, certa quantidade de ar fica estagnada e que podem, né, causar problemas à nossa saúde. Portanto, o exercício da respiração abdominal ou diafragmática, ele deve seguir passo a passo para que você elimine todo esse resíduo de toxinas dentro do seu organismo. Para primeiro fazer a respiração abdominal, você pode, sempre que se lembrar, você vai fazer o exercício de limpeza dos pulmões. Então, de pé, antes de fazer essa respiração, você vai inspirar profundamente pela narina e soltar esse ar pela boca, expulsando todo o ar com tosses, provocando tosses silenciosas, como se você fosse socando para fora o ar que você inspirou. Assim os pulmões são comprimidos ao máximo e você vai liberando essas toxinas. Mas caso você não consiga fazer, você vai praticar a respiração abdominal da mesma forma. Então, para praticar a respiração abdominal, você vai fazer ficar na seguinte postura. Para o iniciante, é necessário que ele tenha uma postura confortável. Se você já é praticante de yoga ou está acostumado a ficar sentado no chão numa das posições de yoga, Padmasana, Sukhasana, você poderá ficar. Caso contrário, você vai deitar-se de barriga para cima e deixar os seus joelhos dobrados, apoiando os pés no chão. E as mãos você vai deixá-las suavemente apoiadas no seu abdômen, para você sentir quando o seu abdômen se projeta para fora e quando você recolhe o abdômen. Você vai fechar os olhos e relaxar o seu corpo. Se você desejar, você poderá colocar também um travesseiro, não muito alto, mas que atenda aí o seu pescoço, né? Para não ficar com a cabeça voltada para trás. Primeiro passo. Você vai se concentrar no movimento da respiração. Então, você vai inspirar, projetando discretamente o seu abdômen para fora, puxando para baixo o seu diafragma, enchendo assim não somente o ápice, mas também
mesmo antes de encher a base dos pulmões, que é a região mais rica em alvéolos, né? Portanto, é a mais importante para a nossa economia vital. Então, você vai inspirar, trabalhando toda essa região, não só do abdômen, mas do diafragma. Depois, você vai dar aquela pausa, reter alguns instantes, com o abdômen bem projetado, conforme mostra a figura. O ar entra e o abdômen sai para fora. Após reter alguns segundos, você vai exalar. Soltar o ar vagarosamente pelas narinas, encolhendo o abdômen. Dessa forma, o seu diafragma é elevado, expulsando o ar dos pulmões. E aí você vai contrair toda a parede abdominal, puxando o abdômen e o diafragma para dentro. E aí você vai reter mais alguns instantes antes de voltar a respirar. E nesse processo você vai observando o movimento suave do seu abdômen, sem fazer força. Você nunca deve forçar a respiração, mas fazer com que ela vá se transformando, aumentando a sua capacidade respiratória ao longo da prática dos exercícios. E essa respiração pode ser praticada sem restrições, desde que você obedeça a essas 4 fases. Qualquer pessoa, independente da idade, da condição física, pode praticar a respiração diafragmática ou abdominal. E no tempo que você achar necessário. Você pode começar com 7 ciclos, pode fazer 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, o tempo em que você puder e tiver disponível, desde que você vá praticando isso de forma consciente e obedecendo a essas regras. Você pode fazer isso também para potencializar o relaxamento, antes ou durante o relaxamento, quando você for se deitar durante a noite na sua cama antes de dormir. Dessa forma você vai aliviando o cansaço mental que você gerou durante todo o dia. Antes de iniciar qualquer trabalho intelectual que você vai realizar, se você vai dar algum curso, se você trabalha com energias como Reiki, bioenergia, se você é instrutor de yoga, se você trabalha com várias outras técnicas que utiliza desse processo respiratório e a emanação e a captação de prana. Então, isso é excelente para você se reabastecer dessa energia. Agora nós vamos passar então para os benefícios que a respiração abdominal nos traz, nos proporciona. Nessa ilustração você vê muito bem a posição que eu ditei no terceiro slide, que é deitado com a coluna bem retinha, os pés e os calcanhares um pouco mais próximo dos glúteos, e quando você inspirar, o ar vai entrando pela narina, seu abdômen vai projetando para fora. Quando você eliminar o ar através das narinas, o seu abdômen e diafragma vai se recolhendo na direção das costas. Mas então, quais são os benefícios e as vantagens desse exercício? Ele vai massagear o seu coração. Ele é aplicado em diversos problemas cardíacos, vai tranquilizar as crises emocionais, então ele provoca a tranquilização de crises emocionais, diminui a divagação mental, cura a insônia, auxilia no equilíbrio metabólico, provoca o repouso geral para todo o seu sistema nervoso do cérebro, espinha e vago simpático. Ele ajuda a você a ter uma perfeição na sua irrigação sanguínea, auxilia no equilíbrio metabólico e vai diminuir aqueles estados de ira, de ansiedade, de crises de ansiedade, crises de medo, de fobias. Então, os benefícios são inúmeros, principalmente para as pessoas que têm problemas no intestino, como constipação intestinal, gases, flatulências, pessoas que têm uma certa dificuldade no processo digestório. Então, os benefícios são inúmeros quando nós praticamos a respiração abdominal.
Agora nós vamos passar a falar a respeito da respiração completa. Como que será essa respiração completa? Agora que nós sabemos que a respiração correta é a respiração diafragmática e que nós já estamos colocando ela em prática, nós vamos fazer, a partir da respiração abdominal e diafragmática, a respiração completa. No slide está muito bem explicado, né, a primeira fase, a segunda fase, que é a inspiração, ar para dentro, barriga para fora, ar para fora, barriga para dentro. E aí nós vamos continuar fazendo a próxima sequência, que é trazer a respiração abdominal para a região do diafragma. E do diafragma para preencher toda a região dos pulmões, desde a parte baixa, passando pela parte média, alta e o ápice dos pulmões. Então, para esta respiração, você vai novamente se colocar numa posição relaxada, uma posição confortável. Lembrando que para os iniciantes você vai obedecer a posição de deitada, de barriga para cima. Nunca realize a respiração completa, respiração abdominal de barriga para baixo ou com o estômago cheio. Sempre com o estômago vazio ou com um lanche muito leve e sempre com a barriga para cima. Depois que você for acostumando, você vai ficar na postura sentada, que é a melhor posição para se fazer os processos de respiração, os pranayamas. Então, vamos continuar fazendo o exercício a partir do exercício abdominal. Se você desejar também, você poderá fazer o exercício da respiração completa de pé. Também é uma excelente postura. Mas imaginemos que você esteja deitado ou de pé, né, como foi sugerido, deitar-se. Depois você poderá trocar para fazer uma segunda etapa de pé. E você vai observar qual é a melhor para você. Então, você vai, a partir dessa postura, você vai continuando fazendo os seus exercícios até que você possa ficar na posição sentada. Então, vamos lá. Primeiramente, esvazie bem os seus pulmões, esvaziando totalmente, tirando o excesso de ar dos pulmões. Inspire profundo e expire profundo. Esse inspirar profundo é uma respiração lenta, bem suave e contínua. Então, você vai inspirando lentamente, profundamente, projetando o seu abdômen para fora, sem exageros. Lembra que não deve forçar o seu abdômen para fora com a respiração, porque o forçamento excessivo pode provocar a queda ou a flacidez das vísceras no decorrer do tempo. E não é isso que nós queremos. Então, inspirando suave e profundamente, você vai projetando o seu abdômen para fora e você vai reter um pouquinho. Você vai continuar respirando e você vai percebendo que o seu diafragma também vai subindo. Depois a região do seu peito e próximo das suas clavículas. Então, você vai continuar fazendo essa respiração e fazer com que a parte superior dos seus pulmões também sejam preenchidas. E você vai continuar a inspirar, alargando, então você vai sentindo que as suas costelas vão se alargando, num movimento voluntário, sem que você tenha que forçar, porque ele está sendo preenchido por esse ar, a parte média, a parte alta dos seus pulmões. Então, você vai reter um pouquinho e você vai voltar ao normal, esvaziando os seus pulmões devagar, passando pelo diafragma e o abdômen, esvaziando bem, totalmente os seus pulmões. Segure um pouquinho e recomece novamente, começando a inspirar lentamente, projetando o abdômen para fora, sem exageros. Continuando inspirando, alargando as costelas, nesse movimento voluntário, enchendo de ar a parte média dos seus pulmões, depois a parte alta.
Retenha um pouco e vá soltando, fazendo o seu abdômen voltar ao normal, puxando lentamente o seu abdômen para trás, no sentido das costas. Você vai terminar a inspiração e expiração e recomeçar um novo ciclo. Tudo novamente, inspirando suave, projetando o abdômen para fora, continuando enchendo, passando pelo diafragma, parte baixa, média e alta e o ápice dos seus pulmões, sem forçar. Você vai enchendo os seus pulmões e o seu tronco até você perceber que os seus ombros vão erguer um pouquinho. Isso vai fazer com que a parte superior dos seus pulmões também sejam preenchidas. Essa área geralmente é esquecida pela respiração intuitiva. E aí você vai prender a respiração por alguns segundos e em seguida vai voltar soltando o ar espontaneamente, esvaziando os seus pulmões. Chegando até o abdômen, que você vai encolher o abdômen, expulsando o ar totalmente dos pulmões e do abdômen. Você vai repetir esse processo 3 vezes, por 3 ciclos e descansar. Cada ciclo equivale a inspiração profunda, retenção, expiração e retenção. Este é o primeiro ciclo, então você vai repetir isso por pelo menos 3 ciclos e descansar. Depois você volta a repetir mais 3 ciclos e descanse. Esse descansar entre os 3 ciclos é para você se conscientizar do seu estado, do seu corpo e a sua mente. E por último, você vai fazer novamente mais 3 ciclos e dar por encerrado a sua prática ou continuar. Nas primeiras fases vão totalizar 9 respirações completas. 3 vezes, 3 ciclos de 3 vezes. E depois, com o tempo, você vai aumentando isso, o número das respirações, até chegar ao seu limite considerado adequado por você. Nessa respiração completa, é importante que você obedeça algumas regras importantes, que é não forçar os pulmões, não abusar da insuflação do seu abdômen, não projetar forçadamente seu abdômen para fora, e ser moderado, suave e concentrado dentro daquilo que o seu corpo é capaz de absorver ou expelir. Lembre-se de que a inspiração e expiração está relacionada com a absorção da vida e ao doar. Então, no começo, se você tiver problemas em receber algo externo, em doar-se, vá fazendo essas respirações de forma moderada, porque a respiração vai trabalhar todo esse seu sistema de emoções. Então, sempre trabalhando com moderação. Principalmente porque você está fazendo um curso virtual e talvez não tenha alguém preparado ao seu lado para poder auxiliar na fase dessa mudança, na fase dessa nova conscientização de si mesmo. Caso você tenha alguma dúvida, você vai me escrever um e-mail, você vai entrar em contato comigo através do meu e-mail, ou através do Skype, ou através do próprio Facebook, que no final do curso está lá todos os endereços, mas não fique na dúvida. Nós falamos então a respeito dos benefícios que a respiração abdominal nos dá. Então agora vamos falar um pouquinho a respeito da respiração completa e quais são os benefícios da respiração completa. Os benefícios e os pontos favoráveis da respiração completa são inúmeros. E os benefícios vão se potencializando, obviamente, porque vai se somando a cada conjunto de benefícios de cada pranayama, de cada respiração completa, respiração abdominal, a respiração diafragmática e várias outras respirações que serão ensinadas no decorrer do curso. Então, os pontos favoráveis ou os benefícios da respiração completa são inúmeros, né? Mas alguns deles
que são citados aqui é: a respiração completa, ela pode ser feita em pé ou deitada, que eu já havia dito antes. Deitada tem uns benefícios e de pé você também tem outros benefícios. O primeiro deles é que a respiração completa equilibra o sistema endócrino, estimula o coração, estimula o rejuvenescimento do seu coração, melhora o funcionamento dos órgãos internos e externos, ativa o trabalho interior dentro do seu abdômen, os órgãos da região abdominal, evita a prisão de ventre, a constipação intestinal, vitaliza o seu sistema nervoso, além de desenvolver e tonificar todo o seu aparelho respiratório, melhora o funcionamento do seu estômago, da vesícula, do seu pâncreas, do baço, dos rins e do fígado. Cada um desses órgãos, dentro do estudo metafísico, tem as suas emoções, sentimentos e as energias que são geradas por cada um desses órgãos. Melhora a qualidade do sangue, portanto, melhora todo o seu processo circulatório, desenvolve sensivelmente a resistência orgânica. Então, você tem um dos grandes potencializadores do seu restabelecimento imunológico, aumenta a sua energia psíquica para aqueles que precisam trabalhar muito, sobretudo quem trabalha muito com a mente, com estudos, tranquiliza a mente, deixa você um pouco mais relaxado, mais concentrado, além de purificar os nadis, que são os canais etéricos, né? Porque nós já falamos no começo, por onde circula a energia prânica ou a energia vital, além de desenvolver a autoconfiança, já que a respiração e a expiração está vinculada ao seu contato externo e interno, nada melhor do que trabalhar com a respiração completa para desenvolver essa questão da autoestima e do autoconhecimento. Então, vamos fazer agora um resumo geral de tudo que nós já praticamente aprendemos até aqui. Então, vamos fazer um resumo sobre a importância da respiração na reintegração pessoal. Então, nós vimos que a respiração correta, a respiração adequada, ela nos ajuda a reintegrar pessoalmente na sociedade, no trabalho, nos ajuda a nos reintegrarmos conosco mesmo, né, com nós mesmos, nos ajuda a ressignificar várias coisas na nossa vida. Por quê? Nós vimos que o prana é responsável por todas as funções da nossa vida, lá no começo. Ele é responsável pelos sistemas fisiológicos, como o cardiovascular, o digestivo, o endócrino e todos os outros. Assim como também é responsável pela mente e pelos nossos sentidos. E nós vimos que o prana está ligado à nossa consciência. Assim como, por exemplo, quando a nossa mente focaliza a mão, o prana é a força que está por trás dessa focalização. O prana não é a focalização, mas ele é a força que nos impulsiona a fazer a focalização. Então, quando isso acontece, a pessoa ela está centrada e fluindo numa só direção, a direção desejada. Quando o prana se dispersa através dos alimentos, da bebida, do álcool, né, dos cigarros, enfim, ou até mesmo dos pensamentos e por atividade excessiva, não há então esse condicionamento, né, essa energia por trás das atitudes que deveriam ser então positivas. A respiração não é o prana, isso nós devemos entender e deixar bem claro. A respiração é o processo pelo qual nós trabalhamos o oxigênio e eliminamos o gás carbônico. Isso é função do nosso organismo, isso é função de nós seres humanos, seres vivos, animais, plantas, enfim, tudo que existe, tudo que vibra, tudo que vive, respira, cada um segundo a sua espécie, mas é assim que funciona. Já o prana, embora esteja ligado um ao outro, né, a respiração não é o prana, mas
embora ambos geralmente sejam considerados como uma só e a mesma coisa, mas quando nós vamos aprendendo isso mais profundamente, nós vamos ver que cada um é uma coisa, né? Um potencializa a outra. Nós vamos então direcionando o prana junto com a respiração para trabalharmos os aspectos da nossa vida. Então, o prana não é o ar. Porque se prana fosse o ar, obviamente bastaria nós bombearmos um pouco de ar, né, em um copo, em um corpo morto, né, e esse corpo voltaria a viver. Mas é o contrário, né? Quem faz o corpo viver é a respiração. A respiração é uma manifestação do prana. E o prana é a força vital que sustenta a respiração. Enquanto que o prana não pode ser visto, nem tocado, nem manipulado diretamente pelas pessoas, a respiração é uma espécie de alavanca, ou seja, é um método para trabalhar diretamente com o prana. Por isso que os yogis, há milênios, né, têm essas técnicas, executam essas técnicas e esses métodos de respiração para conduzir o prana para onde nós determinamos. Enquanto o prana, como eu disse, ele não pode ser visto, a respiração tem que ser correta e não uma respiração alterada nem modificada para poder então transportar esse prana e levar aos pontos desejados do nosso corpo, onde o nosso corpo solicita a nossa consciência, a nossa atenção. Por isso, quando a respiração é afetada, o prana também é afetado. Por isso que os dois estão em íntima relação. É como eu disse lá no comecinho. O prana é o combustível para as nossas células, que é potencializado através da respiração. Não há prana, não há manifestação de prana se não houver o fator respiratório. Mas o prana está em tudo. Assim como o carro, como eu citei no começo. Há o carro, que é o veículo. Mas se não houver o combustível, que é a gasolina ou álcool, o carro não anda. O carro pode estar totalmente cheio de combustível, ou álcool, gasolina ou né, outras coisas. Mas se a máquina, o carro, não estiver com todos os seus, né, todas as áreas do carro funcionando, ele vai dar problema em algum lugar. Se você tem o carro, ele não está funcionando a parte de brecar ou a parte da embreagem, enfim, né, as lâmpadas, né, os sinais, tudo no carro não estiver funcionando, nada vai adiantar ele estar com o tanque cheio. Se houver alguma falha, né, ali no motor do carro, é indiferente se ele está com o tanque cheio ou o tanque vazio. Tem que ser consertado para que aquele combustível passe a funcionar. Ao mesmo tempo, não adianta você ter o combustível, um carro lindo, maravilhoso, funcionando bem, se ele não houver teto quando estiver na chuva. Aqueles de capota, né, que abre e tal. E se você for entrar num lugar onde a chuva e aquilo travar, você vai se molhar todo, estraga todo o carro. Então, nesses processos respiratórios, yogis, é muito importante que você atente a tudo o que está acontecendo. Como é um fator que envolve os fatores externos e internos, ao deitar-se ou sentar-se, se colocar na posição meditativa, que é uma posição sentada para o yogi ou yogini, você vai conduzir o prana através da sua respiração e não vai manter o seu teto aberto, a sua mente vagueando por todos os lados, porque podem os fatores externos te atrapalhar. Assim como uma chuva inesperada coloca toda a estrutura interna de um carro a perder, né? Estragando ali o banco, o couro, essas coisas, etc. Então, é estar-se cercado de toda a segurança, num ambiente tranquilo, longe de crianças barulhentas, longe dos animais, fora de lugar onde você tenha... não é horário de se fazer respiração, yoga ou relaxamento no momento que você está preparando o alimento, nem no momento em que você está com visitas, enfim, tudo
tem que ser esquematicamente organizado para que tudo aconteça da forma correta, porque essa é o seu momento de voltar-se para dentro, é o momento de você se relacionar consigo mesmo. E baseado nisso, depois de toda essa cercar-se dessas estruturas, você vai poder observar que o seu relacionamento com o externo vai ser muito diferente. Vai ser muito mais tranquilo, muito mais calmo. Você vai expandir a sua consciência a ponto de compreender que o outro não compreende aquilo que você está compreendendo. Então você deixa ele no espaço dele e você vive no seu espaço. E os dois se interagindo na medida que é possível, não é? Vimos também como remover as impurezas do corpo, que é através da eliminação das toxinas pela respiração, pela expiração, né? E pela expiração pela boca. Também é uma forma de remover as toxinas, além de você, obviamente, tomar muito líquido, água, né? A água é o líquido que remove as toxinas, não é outras coisas, né? Sucos, etc. Simplesmente água. A água um fator que ajuda você a trabalhar o seu cérebro, porque a água é um condutor de energia. Então, vamos tomar bastante água antes das respirações e depois das respirações. O bastante é o suficiente para você não passar mal, né? Não é para tomar 2, 3 copos de água antes de fazer a respiração. Mas nesses intervalos, sempre tomar muita água. Quando se fala vamos tomar líquido, as pessoas misturam muitas coisas, né? Líquido é líquido, mas o combustível para as nossas células, um deles é a água. O que ele ajuda a eliminar toxinas é a água. Então, as impurezas vão se acumulando abaixo, né, da região do ventre ali. Mais para frente, no final do curso, nós vamos observar como que a respiração consciente e direcionada através dos nossos pensamentos vai fazer essa limpeza nessa região abdominal. Nessa região existem fatores muito importantes que o praticante de respiração consciente deve ficar atento e aprender. Então, mas lá nos slides futuros nós vamos aprender a respeito dessa desintoxicação, dessa limpeza da região do hara. No slide seguinte, nós vamos agora falar a respeito do que é mantra. Por que o mantra é importante na prática das respirações conscientes? Man, em sânscrito, que significa pensar, e tra quer dizer ferramenta, instrumento ou meio, entre outros significados. Mas para simplificar, melhor que trabalhemos com esses significados aqui. Então, mantra é uma palavra de poder. E já que você está utilizando a respiração consciente, a respiração yoga, a respiração consciente, para reestruturar, reintegrar a sua vida, se reconectar consigo mesmo, eu achei muito interessante, assim como eu aprendi, utilizar os mantras dentro das respirações, porque ele vai ajudar, ele vai te dar o poder que você deseja para conduzir essa respiração. Através da concentração, de fechar-se aos barulhos externos e focar dentro do seu interno. Existem vários mantras. Mantra é um estudo, né? A mantrologia é um estudo que estuda todos os tons, hipertons, tudo que tem barulho, tudo que tem som, é estudado pela mantrologia. As notas musicais, que todas elas estão associadas a um dos nossos centros energéticos, os chakras. Os mantras nos ajudam a concentrar naquilo que nós estamos fazendo. E existem vários deles, né, os mantras tibetanos, os mantras hindus e vários outros que depois vocês poderão procurar, caso vocês ainda não tenham nenhum conhecimento sobre mantra. Lá no meu blog, adshakti.com.br,
tem um mini curso sobre o que é mantra tibetano, que são as vogais, que eu vou citar nesse curso também. Eu sempre gosto de citar os mantras tibetanos, que são as vogais, porque na nossa cultura, na nossa consciência, né, em todo nosso pensamento ocidental, nós encaramos essas vogais como fazendo parte de tudo, como em tudo, em todo lugar. As vogais são vogais e elas estão em tudo, em todas as coisas ao mesmo tempo. Porém, a finalidade com que ela é tratada dentro do que é mantra é fundamental, é muito importante. As vogais, eles têm um poder de nos fazer concentrar. Qualquer estudante sério de esoterismo, enfim, de gnose, qualquer outro segmento nessa área, de antropologia holística, sabe muito bem o poder fantástico que as vogais exercem em nossa vida. Então, nessa linha de pensamento, nós podemos citar vários autores, como o Dr. Jorge Adorno, em sua obra que ele fez sobre a magia do verbo ou o poder das letras. Ele cita uma afirmação seguinte que eu gostaria de deixar aqui. Ele diz o seguinte: as vogais são a alma da linguagem, são o molde em que se esvaziam os elementos materiais do som. As consoantes são o corpo da linguagem. As vogais estão relacionadas com o plano mental, as consoantes com o plano físico e os pensamentos com o espiritual. Então, olha que interessante, né? Depois, vários outros escritores, como William Gray, fez várias citações no seu livro A Árvore Falante. Ele fala sobre as vogais, a junção dessas vogais. Ele diz que elas estão diretamente relacionadas com os poderes divinos. E nós vemos que isso tem uma relação, né? Como quando nós falamos as vogais, juntando as vogais para falar o nome de Deus. Os hebreus, né, eles eram, no sistema hebreu, elas eram sons muito especiais, que são utilizadas por alguns segmentos até hoje, para indicar os nomes sagrados dos deuses, dos anjos, dos arcanjos. Então, essa junção das vogais, como por exemplo, Iaô, Ioá, U, Iá, El. Então, são vários nomes que nós lidamos no dia a dia, ou até para aquelas pessoas que estudam mais aprofundadamente sobre isso, eles vão estar sempre trabalhando com essas vogais. Por meio do canto, da emissão dessas vogais, nós evocamos os poderes do céu. Então, dessa forma, os hipertons que são gerados pelas emissões dessas vogais atuam de tal forma que, quando evocamos certos poderes inerentes à natureza humana e divina através das vogais, as energias são muito intensas. Gray, por exemplo, ele relaciona a vogal I ao elemento fogo e para a direção do sul. A vogal E relaciona-se com o ar e tem a direção leste. A vogal U está relacionada com o éter e sua direção é superior. Isto é, ou seja, aquilo que está por cima, está acima de tudo. E a vogal A é equivalente ao elemento terra, que é a direção do norte. E assim, vários outros famosíssimos, várias pessoas famosíssimas trabalham com esses tons e hipertons das vogais. Então, as vogais são a alma da linguagem, são o molde em que se esvaziam os elementos materiais do som, né? Vamos sempre nos lembrar disso. E isso tudo está dentro do que nós chamamos de mantra curativo, aquilo que você vocaliza e tem a função de trabalhar com as suas ondas mentais, as suas ondas cerebrais. E, a partir daí, essas frequências vão se potencializando ainda mais e vão trabalhando todos os aspectos da nossa mente, do nosso estado emocional e mental. Então, para que fique bem gravado nas mentes,
Mantra é uma série de exercícios especiais que dará a você a oportunidade de voltar-se para dentro, para desenvolver o seu crescimento mental e espiritual, além de capacitar-lhe a vocalizar ou manipular as vogais ou outro mantra que você está acostumado a praticar, mas que você agora terá uma visão mais expansiva do que é praticar o mantra, o que esse mantra causa dentro da nossa mente. Então, o mantra, ele foi criado, né, desde que o mundo existe, porque tudo no universo vibra. E o mantra, ele faz isso, você vibrar em determinadas sintonias. Por isso é muito importante você saber o que você está mantralizando, o significado desse mantra. Nunca mantralize um mantra sem saber o significado dele. Então você vai procurar o significado daquela pronúncia em sânscrito, em qualquer outra linguagem que ele esteja, mas veja o significado. Porque às vezes você está mantralizando para uma coisa e o mantra ele vai servir para outra coisa. Então as vogais possuem essa grande abertura de que você está mantralizando as letras nos chakras certos, vai trabalhar as glândulas endócrinas certas e ele vai causar de forma segura a recuperação da sua saúde. Porque as vogais, né, elas são os tons eternos, porque elas foram e continuarão sendo emitidas da mesma maneira. Elas não mudam, não existe uma pronúncia diferenciada das vogais. Elas sempre foram e sempre será da mesma forma, aqui ou em qualquer outro lugar. A pronúncia e a energia liberada por essas vogais será sempre a mesma em todos os lugares. Porque as vogais, elas por si só, elas já têm os seus próprios mistérios. Mas, quando você for entoar uma vogal, como por exemplo a vogal A, elas são emitidas simultaneamente várias notas chamadas harmônicas. E caso você emita a nota Dó, por exemplo, ela vai soar como tons de Sol, enfim, várias, para quem é músico, né, vai compreender melhor o que funciona nessa harmonização, nessa harmonia das notas musicais dentro das vogais. E as vogais são os sons naturais, sons brancos, porque para você pronunciar as vogais você não precisa de um instrumento, você não está retirando esse som de um instrumento, ela é o som branco. Sons brancos na natureza são os sons naturais, como o cantar dos pássaros, o barulho das águas, o barulho que você ouve quando uma pedra cai no chão, é tudo natural, a voz, né, o latido de um animal, enfim, isso é um som branco. O barulho do vento, do raio, do trovão, esses são considerados sons brancos, porque não precisa de um veículo, né, não é igual à música, que precisa de instrumentos. Os sons brancos são a própria música, né, a vibração do seu corpo. Como tudo no universo vibra, como eu já disse anterior, o seu corpo tem uma nota musical, que é um tom musical, e tem uma vibração própria. Não existe no planeta ou no universo alguém que tenha a mesma vibração que a sua. Elas podem ser compatíveis, semelhantes até em algum determinado ponto, mas igual nunca haverá. Assim como a voz, por mais que se tente imitar com perfeição a voz de outro, sempre vai ter aquelas diferenciações que você fala, não é a pessoa. É igual caligrafia, assinatura. Não existem duas semelhantes. Existe uma, que é a sua nota, a sua chave, que faz com que você adentre no universo e faça parte desse grande esquema cósmico e universal. Então, com essa explicação das vogais, nós estamos encerrando o nosso segundo módulo de respiração yoga e a respiração consciente. Eu desejo que você já esteja fazendo a prática desde o início das respirações e qualquer dúvida tem aqui no final do slide o meu endereço no blog adiranalves.com.br
yoga.blogspot.com, e você vai obter maiores informações caso você deseje antecipar o seu conhecimento a respeito do que é respiração yoga e respiração consciente. Ok? Fiquem na paz e na luz. Namastê. Até o nosso próximo terceiro módulo de respiração consciente, respiração yoga.